O Bitcoin teve expressiva valorização em 2020 e continua batendo recordes em 2021. Mas você sabe realmente o que é o Bitcoin? Será que é um ativo para você investir? Nessa série, nós vamos falar sobre tudo o que você precisa saber sobre o Bitcoin. E o primeiro episódio começa agora, depois da vinheta. Fala, servidor! Aqui é o Felipe Lucena, eu sou servidor público e consultor financeiro. E hoje nós vamos dar início à nossa série sobre o Bitcoin. Eu vou tentar explicar da forma mais didática possível todos os aspectos sobre o Bitcoin para que você possa entender e decidir se esse é um ativo para você investir ou não. Essa tarefa é muito árdua, servidor. Muitos consideram o Bitcoin como a maior revolução tecnológica desde a invenção da internet. Então, eu vou tentar trazer de maneira fácil, explicada, bem didática, para que você possa compreender, sem saber nada de informática, criptografia, o que é o Bitcoin, seus conceitos, funcionamentos e tudo mais. E nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre o que é o Bitcoin, o conceito do Bitcoin e a origem, da onde surgiu, quem criou, qual o contexto histórico em que nasceu a moeda Bitcoin. Mas antes de falarmos disso, deixa aqui seu like que ajuda muito o nosso canal. Então vamos lá. Para que possamos entender como surgiu o Bitcoin, nós precisamos voltar à grande crise, a crise de 2008, que foi uma crise global, uma crise econômica com a quebra de um banco muito famoso nos Estados Unidos, que é o Lehman Brothers. Eu vou deixar a foto daqui da sede do Lehman Brothers para vocês. E com a quebra desse banco, gerou-se um efeito dominó em toda a economia mundial, de maneira que vários outros bancos e empreendimentos quebraram. Para que você possa entender a magnitude dessa crise, é importante saber que o banco Lehman Brothers era um dos bancos mais tradicionais dos Estados Unidos. Era como se fosse um banco Bradesco ou Itaú aqui no Brasil. Era um banco gigantesco. E o que o governo americano fez nesse momento de crise? O governo americano socorreu o banco Lehman Brothers. Então ele injetou 200 bilhões de dólares na economia. E a gente sabe que quando se injeta dinheiro na economia, sem o correspondente crescimento econômico, crescimento dos bens e da produção econômica, acontece o fenômeno da inflação. Se você não sabe o que é inflação, eu vou deixar um vídeo aqui no card para você que eu explico bem didático como acontece o fenômeno da inflação e o que leva à perda do poder econômico, ou seja, a desvalorização da moeda. Então, com essa injeção de dinheiro na economia, após algum tempo, o dólar começou a perder valor. E se você gosta de cinema, se você gosta de filmes, eu vou deixar um link aqui na descrição com uma indicação de 9 filmes sobre essa crise de 2008. É uma indicação da Infomoney. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para vocês. Então, nesse contexto histórico, foi que um programador ou criptógrafo, que é quem mexe com criptografia, pensou: e se a gente tivesse um dinheiro, uma moeda que não dependesse do Estado, uma moeda não inflacionável, em que o Estado não pudesse criar o tanto quanto quiser? E nesse sentido nasceu o Bitcoin. E como foi o nascimento do Bitcoin? No dia 31/10/2008, esse programador, com o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, e até hoje não se sabe quem é o Satoshi Nakamoto, se é um grupo de pessoas ou se é simplesmente uma pessoa que criou isso, ele mandou uma mensagem no site de criptografia falando da sua inovadora invenção, que havia criado um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Nessa mesma mensagem, ele juntou um anexo de 9 páginas, explicando o funcionamento daquela moeda, daquele sistema de dinheiro eletrônico, e também as características, como vai funcionar, qual é a segurança, etc. E naquela época ninguém deu muita bola para a criação dessa moeda digital, para essa inovação. Até porque já houve tentativa de criação de moedas digitais, como foi o eGold e o DigiCash lá na década de 90. Porém, o Bitcoin tem uma grande diferença dessas moedas, que é a descentralização e a desintermediação. Eu vou falar mais sobre isso ainda nessa série. Então, entendemos o contexto histórico em que foi criado, sabemos que foi criado por um pseudônimo que ninguém sabe quem é, e agora vamos para o conceito. O que é o Bitcoin, portanto? Segundo o próprio Satoshi Nakamoto, o Bitcoin é um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Em inglês, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Então, segundo ele, não é só uma moeda digital, e sim um sistema de dinheiro eletrônico. O Bitcoin é muito conhecido por ser uma moeda, por ser um dinheiro eletrônico,
Porém, segundo o próprio criador, ele é mais do que isso, ele é um sistema. E como sistema de dinheiro eletrônico, ele é 2 em 1. Além dele ser a própria moeda, assim como o real, o dólar e o euro, ele também é um sistema de pagamentos. Então, por meio do Bitcoin, eu consigo transferir Bitcoins para outra pessoa, independentemente do local onde ela estiver, de forma rápida, barata e segura. O Bitcoin é tão mais amplo que uma simples moeda digital que os amantes do Bitcoin utilizam essa logo que eu vou deixar na tela para vocês para falar sobre Bitcoin. Então, Bitcoin, be your own bank. Bitcoin seja o seu próprio banco. Porque na prática você é o seu próprio banco. Você tendo uma carteira com Bitcoins, você pode transferir para outra carteira sem precisar prestar contas para ninguém, sem um intermediário, sem saber se tem fundo, se o banco está funcionando, porque o Bitcoin funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, uma das características mais importantes do Bitcoin é a ausência de intermediador, a ausência de um terceiro intermediando essa transferência, essa transação. Nós vamos falar mais sobre isso quando nós fizermos o vídeo sobre mineração de Bitcoin. Uma outra informação importante que eu quero deixar registrada aqui no nosso primeiro vídeo dessa série é que o Bitcoin funciona desde janeiro de 2009, ou seja, vai completar 12 anos de funcionamento, 24 horas por dia, todos os dias do ano, e até hoje não houve nenhum registro de fraude ou de tentativa de fraude no sistema do Bitcoin. Então já entendemos o contexto histórico que o Bitcoin foi criado, como surgiu, quem foi o criador e também o seu conceito. Sobre a segurança do Bitcoin, o lastro, como funciona a mineração e todos os outros demais assuntos, nós falaremos nos próximos episódios da série. E se restou alguma dúvida sobre o conceito do Bitcoin ou como ele surgiu, comente aqui embaixo no YouTube ou me mande um direct lá no Instagram, no @servidor_e-investidor, que eu terei o maior prazer em responder. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe com alguém que você acha que tem interesse em saber sobre o Bitcoin, toca o dedo no botão de curtir e um forte abraço.